Ensino bíblico, louvores, oração pela sua vida. Começa agora o seu programa Aprendendo a Palavra. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra, do Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Muito boa tarde, queridos ouvintes, a paz e a graça de Jesus estejam com vocês. Grande maravilha de Deus estarmos juntos aqui para mais uma edição do seu programa, de toda segunda até quinta-feira, sempre aqui na Rádio Renovação FM, seu programa Aprendendo a Palavra. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa, e nós estamos juntos mais uma vez para trazer uma visão, um ensinamento da Palavra de Deus, para que você possa ter fundamento na sua fé, para que essa palavra possa modificar a sua vida por completo. Porque essa é a intenção de Jesus Cristo, essa é a intenção de Deus, é realmente fazer você nascer de novo, é dar para você uma segunda chance, uma chance de você nascer dessa vez da vontade do Espírito Santo, é ter o seu espírito recriado através da vontade de Deus. Então, estamos aqui para a gente poder aprender mais sobre esse Jesus, não é? Já fazem 3 programas seguidos, esse é o 4º, que nós estamos falando da pessoa de Jesus Cristo. Nós já falamos no primeiro programa, no segundo e no terceiro, já vimos que Jesus Cristo é Deus, já vimos que Ele é a segunda pessoa desse Deus plural, desse Deus chamado no Velho Testamento, logo no primeiro versículo da Bíblia, né? Em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, diz assim: no princípio criou Deus, em hebraico, Bereshit bara Elohim. Elohim, o nome para Deus, é Deus plural. Então, é mais de uma pessoa, são 3 pessoas que se revelam ao longo da Bíblia. O Pai, chamado Yahvé ou Yahweh, que é o Deus Eu Sou, lembra? Quando ele se revela ali para Moisés, na sarça ardente, né? Ele diz que é o Deus Eu Sou. Temos o Filho, que nós estamos estudando a vida do Filho nesses 3 programas, e esse já é o 4º, né? O Filho Jesus Cristo, e o Espírito Santo de Deus, que nós vamos estudar ainda como é que ele é, o que ele faz. Muita gente tem muita dúvida sobre isso, né? Quem é o Espírito Santo, pastor? O que ele faz? Qual é a função dele? Então é lindo ver esse Deus trino, né? Esse Deus que é um Deus apenas, formado por 3 pessoas. E no próximo programa nós vamos estudar essa coisa, esse Deus plural, né? Nós vamos ver na Bíblia, vamos ver no hebraico. Vai ser uma coisa linda que nós vamos estar juntos. Mas, dando prosseguimento aí ao que Jesus revelou para nós, a gente vai ver uma coisa muito interessante. Jesus, ao longo da sua pregação, do seu evangelho, o que é evangelho, né? Você já parou para pensar que tanta gente fala nesse nome evangelho, né? Mas é uma palavra grega que quer dizer boa notícia, somente isso, boa notícia. Então, no evangelho, nas boas notícias que Jesus nos dá, ele revela muito sobre a sua personalidade, sobre o que ele é. Ele diz em primeira pessoa, ou seja, ele mesmo dizendo o que ele é. Nós já vimos nos nossos 3 primeiros programas que o Velho Testamento, lá o profeta Isaías, né, o querido profeta Isaías, o profeta do Antigo Testamento que mais escreveu sobre Jesus Cristo, sobre o Messias, chama
Jesus de maravilhoso conselheiro, de príncipe da paz, de Pai da eternidade e de Deus forte. Então imagine, né? Jesus Cristo é Deus, né? Senão não seria chamado de Deus forte, né? De Pai da eternidade. Como alguém pode ser Pai da eternidade se não for o próprio Deus, não é? Mas na frente também o próprio Isaías nos ensina assim, dizendo, olha, vai ser dado à luz um menino e o seu nome será Emanuel. E aí, lá no Evangelho de Mateus, no Novo Testamento, é explicado, né? Emanuel é citada essa palavra de Isaías e é explicado que o nome Emanuel significa Deus conosco, Deus que veio habitar conosco, né? Isso combina também com o início do Evangelho de João, né? Onde João apresenta lá, e no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus no princípio, e tudo o que foi feito através do Verbo, por meio do Verbo, olha só, e sem o Verbo nada do que foi feito se fez. Então veja como é fantástico a gente ver que o Verbo, através do Verbo, da palavra de Deus, tudo foi criado através de Jesus. E sem a palavra de Deus, nada do que foi criado teria sido criado. Então é muito bacana, né? A gente vê que Jesus é Deus. E mais ainda, a gente vê quem é esse Verbo, né? Como é que a gente sabe que esse Verbo é Jesus? Porque no verso 14 de João, ele nos diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. É o Emanuel, né? O Deus conosco. Então, grande maravilha, já sabemos que Jesus é Deus. E vimos ontem, no nosso programa de ontem, como é importante nós sabermos que Jesus é Deus, porque ontem nós vimos em Filipenses que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus para vir nessa terra como um ser humano comum, para pagar o preço do pecado, a condenação que era para mim e para você. Ele veio pagar, ele se esvaziou da sua condição de Deus, veio como criatura, 100% homem, sentiu todas aquelas dores, aquelas tentações, e veja que bonito, isso tudo por amor a você e a mim. Então é muito importante, porque se a gente acredita que Jesus foi apenas um homem iluminado, apenas um profeta sábio, apenas um espírito de luz ou apenas um anjo é criatura de Deus também, não é? Se a gente acredita que Jesus foi apenas isso, então o amor é muito menor do que a gente saber que Jesus é Deus também e que como Deus se entregou por amor da criatura. Veja que coisa mais bonita, né? E hoje eu separei para nós vermos uma coisa riquíssima na palavra de Deus, que é no Evangelho de João. O Evangelho de João é tão bonito que é um dos evangelhos onde Jesus, por várias vezes, diz assim em primeira pessoa: eu sou isso, isso e aquilo, eu sou isso, isso e aquilo outro. E tem um momento alto que ele diz um eu sou diferente do que a gente está acostumado a ver normalmente Jesus falar. Então, nós vamos hoje estudar esses pontos da Bíblia. Já vai logo abrindo aí a sua Bíblia no Evangelho de João, porque essas coisas que Jesus diz que vão fazer toda a diferença na minha e na sua vida. Afinal de contas, para que nós estamos aqui, não é? Nós estamos querendo que você tome a decisão mais importante da sua vida, que é entregar o governo da sua vida a Jesus Cristo. Então, você teria que fazer o quê? Que renunciar ao governo da sua vida, não é? Porque hoje, de repente, se você ainda não tomou essa decisão, você é hoje o governador da sua vida, não é? Você está sentado na cadeira de autoridade na sua vida. Quem manda é você, você diz: eu sou dono do meu nariz, sou eu que faço e aconteço na minha vida. Você quer a ajuda de Deus, mas você quer a ajuda de Deus do seu jeito. Você não quer se submeter ao que Deus acha da sua vida. Você quer
que Ele abençoe, que Ele te ajude do jeito que você é, do jeito que você quer. Então, nesse caso, Ele não está governando a sua vida. Quem está governando a sua vida é você. E você quer que Deus se submeta à sua vontade e que Deus aprove e faça dar certo tudo o que você quiser, mesmo aquilo que vai contra a vontade de Deus, que Ele explicitou na palavra dele. Então veja que situação complicada, não é? Como é que Deus pode se curvar, não é? E obedecer a uma criatura que somos nós, não é? Que fomos feitos por Ele. Veja que isso não tem lógica, mas é o que a gente acaba fazendo quando a gente diz: não quero saber não qual é a vontade de Deus, eu quero fazer a minha vontade. Mas na hora do aperto a gente faz: ai meu Deus, me ajuda meu Deus, abençoa isso meu Deus, né? A gente já viu na televisão até o pessoal fazendo oração para agradecer o dinheiro roubado. Veja se pode uma coisa dessa. Então o pessoal roubou um dinheiro, desviou um dinheiro que era um dinheiro público, e aí se junta todo mundo no meio da mesa lá o dinheiro e as pessoas orando, agradecendo aquele roubo e pedindo para Jesus abençoar. Veja a que ponto chega a loucura da criatura, não é, do ser humano, achando que Deus é que tem que se curvar aos nossos desejos, né? Mas é o contrário, viu, queridos? Somos nós, como criaturas que somos, que temos que nos curvar à vontade de Deus. E isso, por isso que é tão importante para que a gente se curve à vontade de alguém, é necessário que a gente conheça esse alguém, que a gente saiba quem é esse alguém. É o que nós vamos fazer agora. Estamos fazendo nesses 3 últimos programas, conhecendo mais de Jesus, e hoje nós vamos ver vários versículos. Então abra logo a sua Bíblia no Evangelho de João, é Novo Testamento, né? Você já sabe a dica, não é? Não precisa ficar folheando a sua Bíblia, é só ir na página de índice, que é logo no comecinho da Bíblia. Lá você vai ver uma página que tem assim, Velho Testamento, aí tem a relação dos livros. Novo Testamento, tem a relação dos livros. Aí você vê lá no Novo Testamento onde está o Evangelho de João. Achou? Então você vê em que página ele começa, já vai direto nessa página. E aí chegando lá você vai procurar o capítulo 6 do Evangelho de João. Vai lá, abre a sua Bíblia, vai no índice bonitinho. João, capítulo 6. No capítulo 6, você vai procurar o versículo 35. Então, João, Evangelho de João, capítulo 6, versículo 35. Ok? Todo mundo conseguiu chegar lá? Muito bem. Então, vamos ver o que disse Jesus aqui, a primeira afirmação do eu sou que Jesus diz. Olha, diz assim, João 6,35, diz assim: declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Oh, glória a Deus, olha aí. Isso aqui, queridos, Jesus ele estava falando antes, comparando com o que Deus fez no Velho Testamento. É muito bonito você ver o Velho Testamento, porque as coisas que acontecem lá apontam para Jesus. Então, lembra quando o povo de Israel saiu do Egito e saiu da escravidão, não é? Passou lá 400 e tantos anos na escravidão. Foi importante terem saído, mas eles saíram sem destino certo, né? Era para a terra prometida, mas o povo não sabia onde era essa terra prometida. Moisés foi guiando o povo e no caminho tinha um deserto para atravessar. E o povo, por ser até desobediente, acabou ficando 40 anos no deserto. Nem precisava tanto assim, mas acabou ficando. E na época, Deus, como é que o povo ia comer? Imagina, 3 milhões de pessoas. Imagina, 3 milhões de pessoas é mais do que a população do Recife. Imagine que coisa impressionante. Então, 3 milhões de pessoas andando, não é, pelo deserto. No deserto não tem plantação. Então, como é que esse povo ia comer? O que Deus fez? Deus, então,
ele providenciou um pão que desceu do céu. Veja o milagre, chamado maná. O pão que descia do céu. Eram pedacinhos, como se fossem de cereais, não dá para saber o que era exatamente, mas imagina esses cereais hoje que a gente põe leite, né? Põe no prato, aí põe o leitinho em cima e come no café da manhã. Então, imagina esse negócio caindo do céu, e todo dia caía do céu, e só caía o suficiente para aquele dia, para comer naquele dia. Então o povo tinha que confiar, não adiantava guardar porque estragava de um dia para o outro. Então o povo tinha que estar na dependência, na confiança de Deus. Tinha que esperar o dia seguinte para descer o maná, não é, o pão do dia seguinte. E aí veja que bonito, Jesus está dizendo aqui, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Olha que bonito, estão vendo aí? Então Jesus se apresentando como o pão da vida que desceu do céu, como foi o maná de Deus. E dizendo que quem vem a Jesus jamais terá fome, e quem crê nele jamais terá sede. Olha que bacana. Então, se você está passando uma vida de má qualidade, uma vida sem provisão, uma vida difícil, espiritualmente você não está bem, você está vivendo triste, com depressão, você tem síndrome do pânico, você tem dor de cabeça, você não tem paz, não consegue dormir à noite, tem insônia, saiba que você então tem fome e sede de vida, fome e sede de paz, fome e sede de viver bem. Então venha para Jesus. Olha o que ele diz aqui, vou repetir: eu sou, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. João 6:35. Então venha até ele, para você não ter mais fome nem sede de nada na sua vida, para ele saciar a sua vida por completo. Para vocês verem como é bonito isso, mais na frente um pouquinho, se você for lá para um pouquinho mais na frente, onde você está, ainda no versículo 6, só que agora no verso 41, você vai ver que quando as pessoas que estavam ouvindo Jesus dizer isso, ficaram muito chateadas. Lá em João 6, versículo 41, diz assim, ó: murmuravam, pois, dele os judeus, porque dissera: eu sou o pão que desceu do céu. Olha aí. Então, o pessoal estava reclamando de Jesus, porque ele estava dizendo que era o pão que desceu do céu. Então, estavam achando que Jesus era um charlatão, não é? Era um enganador, porque Jesus se comparava a todo momento com Deus, não é? Dizendo-se filho de Deus. E isso para os judeus era o mesmo que dizer que era igual a Deus. Então eles não admitiam, não reconheceram que Jesus era o Deus Emanuel, né? Era o Deus conosco, prometido no profeta Isaías, prometido por Moisés, que ele seria levantado no madeiro, tudo prometido no Velho Testamento. Ele veio, é por isso que no Evangelho de João diz assim: ele veio para os seus, mas os seus não o receberam, né? Ele veio para o seu povo, o povo de Israel, mas o povo não o reconheceu, não o recebeu. Então tá aí, Jesus é o pão da vida que vai saciar a nossa fome e sede de paz, de justiça, de amor, de carinho, de cuidado, não é? É muito bonito. A gente vai também, veja que bonito aqui. Se você for um pouquinho mais adiante, se você for lá para João ainda no capítulo 6, um pouco mais para frente, no versículo 51, você vai ver Jesus dizendo mais uma vez, no versículo 51. Na verdade, se você voltar um pouquinho para o versículo 47, para a gente entender o contexto, ainda no meio dessa discussão, Jesus diz
ao pessoal, aos judeus que estavam debatendo com ele. Jesus diz assim, ó, João 6,47, diz assim: em verdade vos digo, quem crê em mim tem a vida eterna. E de novo ele diz, eu sou o pão da vida. Olha aí, de novo. Vossos pais, olha a comparação que ele faz com o maná. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, falando de Jesus, para que todo o que dele comer não pereça. Tá vendo? Jesus fazendo a comparação. Ó. Os pais, quer dizer, os antepassados, o povo de Israel daquela época de Moisés, comeu o maná que vinha do céu, e depois que comeu esse maná, mesmo assim morreu, porque foi um povo rebelde, né? Foi um povo que a todo momento se rebelava contra Deus. Mas Jesus está dizendo que, ao contrário do maná, quem comer dele, de Jesus, aí nunca morrerá, mas terá a vida eterna. Veja que bonito. E ele diz isso agora no 51. Ó. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus se apresentando como o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Olha lá. Jesus dizendo, já explicando aqui como seria que ele iria pagar o preço do nosso pecado, né? Ele iria entregar o seu próprio corpo para ser triturado naquela cruz, né? Para ser moído, para ser espancado, para ser pregado, chicoteado, não é? Zombado, para ser traspassado, não é? Com a lança, tudo isso para pagar o preço no nosso lugar. Então, quem comer desse pão, que é Jesus, terá vida eterna, não é? Ele mesmo diz aqui, jamais terá sede, jamais terá fome. Veja outra declaração de Jesus. Vá agora para João, no capítulo 8. João, no capítulo 8. E lá você vai ver o seguinte, um pouquinho mais na frente, não é, de onde estamos, João, capítulo 8, você vai ver Jesus dizendo outra coisa que ele é. Em João, capítulo 8. Ele diz assim, capítulo 8, versículo 12. João, capítulo 8, versículo 12. Diz assim, de novo, achou aí na sua Bíblia? João, capítulo 8, versículo 12. Se você não achou, anota aí no seu caderninho. É mais outra coisa que Jesus diz, ó. Eu sou, diz assim no 12, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. A luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Olha aí. Vou repetir para você, hein? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Aí eu pergunto para você que está me ouvindo aí, querido ouvinte, como tem sido a sua vida hoje? Diga aí para mim, seja sincero. Pense aí na sua vida hoje. Você tem vivido uma vida de trevas ou uma vida de luz? O que você tem vivido? Ah, pastor, o que é uma vida de trevas? A sua vida tem sido de quê? De tristeza ou de alegria? De amor ou de raiva, de ódio? Você tem vivido dormindo bem ou com insônia? Você é aquela pessoa que desanimada, que não tem vontade de viver, que sente uma vontade de morrer. De repente você ouve aquela voz que diz, ah, por que não acaba com a tua vida, que aí resolve essa agonia? Ou você é aquela pessoa que
vai dormir já querendo acordar para aproveitar o dia, para fazer um monte de coisa, para criar, para produzir, para compartilhar a palavra de Deus, o amor de Deus. Você é aquela pessoa que briga com todo mundo, ou você é aquela pessoa que traz a palavra de sabedoria, aquela palavra que acaba a briga, ou você é a pessoa que provoca a briga? Quem é você? Faça essa pergunta. Faça essa autoanálise em você mesmo. Você tem andado nas trevas ou tem andado na luz? Porque se você tem andado nas trevas, significa que você não está seguindo Jesus Cristo. É o que diz aqui esse versículo. Se você tem andado nas trevas... Ah, pastor, mas eu sigo sim. Bom, se você anda nas trevas e segue a Jesus e anda nas trevas mesmo assim, então essa palavra aqui é mentirosa. E a gente acredita que essa palavra é a palavra de Deus, é verdadeira. Então veja, vou repetir o que Jesus diz aqui em João 8, capítulo 8, versículo 12. Diz assim: de novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Não andará, querido. Não tem jeito. Se você seguir Jesus, não andará em trevas. Não ficará sem dormir. Não ficará sentindo agonia, depressão, vazio no coração, vontade de morrer. Impossível. Se você segue Jesus, não tem jeito de você andar em trevas. E Jesus continua: pelo contrário, terá a luz da vida. Pelo contrário, você não só não andará em trevas, como você terá dentro de você a luz da vida. Você é que vai contagiar com a luz da vida que está dentro de você, que vai ser a presença de Jesus, o Espírito Santo, essa terceira pessoa da qual nós vamos falar. Você terá essa terceira pessoa dentro de você. Então você que vai contagiar os outros e vai ajudar, vai coparticipar, vai ser servo de Deus para tirar as pessoas das trevas. Tá vendo? Que bonito esse nosso Jesus, não é? Falando com a gente aí e dizendo. Então, é interessante que você tem que ver que a gente deve levar a nossa vida prática, deve ser levando a palavra de Deus para dentro da nossa vida prática. Vocês estão entendendo? É muito importante que você, ao ler a palavra de Deus, não faça uma leitura assim, apenas como quem está lendo uma revista, um jornal, sabe? Aquela leitura assim: ah, tá, Jesus está dizendo aqui: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ah, meu Deus, tá bom, já li, aí segue. Não. Você tem que trazer os versículos da palavra de Deus, como ela é viva, é uma palavra viva, é uma palavra para mudar. Vamos lembrar que essa palavra, vamos lembrar como era o nome de Jesus antes dele se fazer carne, porque você se lembra que Jesus só teve o nome de Jesus depois que o anjo foi falar com Maria e José e disse: olha, vocês vão ter um menino, o nome dele vai ser Jesus. Mas e antes, como se chamava Jesus? Jesus já existia, nós já aprendemos isso desde o princípio, né? Ele ajudou, ele estava junto com Deus, criando todas as coisas, com Deus Pai, porque ele é Deus também, Jesus. E o nome dele era Verbo, Palavra de Deus. Por isso que Deus disse: haja luz, e houve luz. Tudo que Deus criou foi pela palavra, se você for ver lá no capítulo 1 do livro de Gênesis. Então, vamos lembrar que a palavra de Deus, essa aí que você está lendo, é o próprio Jesus. Então, quando ele diz assim, aí você tem que ler assim, ó, peraí, Jesus está dizendo aqui, ó, de novo lhes falava Jesus, dizendo: eu sou a luz do mundo. Pronto, Jesus é a luz do mundo. Isso aqui é a verdade, eu creio. E diz: quem me segue... Como é que eu vou seguir Jesus se eu não estou vendo Jesus? Ah, mas aquele pastor naquele programa falou que a Bíblia diz, ele me mostrou, que Jesus, antes de chamar Jesus, chamava-se o Verbo, a palavra de Deus. Está lá em João, no capítulo 1, no comecinho, desde o versículo 1. Então, seguir Jesus é o quê? É seguir a palavra de Deus, porque Jesus é a palavra.
Olha que bacana. Então, é por isso que a gente fala que você tem que renunciar à cadeira de governador da sua vida e trazer e deixar Jesus ocupar esse posto. Então é isso que Jesus está falando. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Peraí, eu estou andando em trevas? Você tem que pensar assim, estou andando em trevas. Estou, reconheço. Então é porque eu não estou seguindo Jesus. Ó. Porque se eu estivesse seguindo Jesus, eu não estaria em trevas. E ele diz, pelo contrário, terá a luz da vida. Não, peraí, eu quero essa luz da vida. Que história é essa? Eu quero. Não quero mais andar em trevas, não. Eu quero essa luz da vida dentro de mim. Quero seguir a Jesus para mudar a minha vida, para sair dessa andar em trevas, andar na depressão, no vazio, na insônia, no remédio controlado, essa praga da tarja preta que está tomando aí a vida de todo mundo. A pessoa tem uma besteirinha qualquer de saúde, o médico tome remédio tarja preta controlado, e é o remédio que é o Zepam da vida, né? Diazepam, Clonazepam, é o Rivotril, é o Lexotan, é o Ocadil, é o Valium. Está repreendido em nome de Jesus esse negócio de remédio controlado para você se sentir bem. Tá sentindo um vazio, tá sentindo triste, tá agoniado, é Jesus que vai resolver. Tome Jesus, não tome remédio controlado. Coma o pão da vida, ande, siga a luz do mundo que é Jesus. É isso que ele está dizendo para você. Então põe em prática essa palavra, põe em prática, faça alguma coisa. Você tem que se mexer e colocar em prática a palavra de Jesus na sua vida. Que aí você vai ver se essa palavra não é verdadeira, se você não vai começar a andar na luz, viu? Em nome de Jesus, glória a Deus. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho e já a gente volta com a mais importante declaração que Jesus disse, eu sou. Jesus disse ainda alguns outros eu sou, mas no final do nosso próximo bloco nós vamos mostrar a mais importante declaração do eu sou de Jesus. Mas, por enquanto, fica aí com o intervalinho, fica aí adorando a Deus com esses louvores abençoados e daqui a pouquinho a gente volta. Até já! Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austrégésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua direita após o Estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Aleluia, glória a Deus, estamos de volta, queridos ouvintes, para continuar aí no segundo bloco do nosso programa Aprendendo a Palavra, trazido aí para você pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Quem vos fala aqui é o pastor Gilberto Costa e nós estamos aqui firmes e fortes, seguindo nesse nosso
conhecimento, da intimidade de quem é Jesus Cristo, quem é a pessoa de Jesus Cristo, para a gente poder entregar o governo da nossa vida para Ele, né? Só posso entregar o governo da minha vida para alguém se eu conheço, se eu tenho intimidade com esse alguém. Então, a gente aqui está revelando, a gente está estudando aqui detalhes sobre quem é Jesus Cristo, o que a palavra de Deus afirma sobre quem é Jesus Cristo e também o que o próprio Jesus afirma sobre quem é Ele, não é? O que ele é, o que ele vem fazer na nossa vida. Então, fantástico. Nós vimos aí no primeiro bloco que Ele é o pão da vida, que Ele é a luz do mundo. Já sabemos que Ele é Deus, não é? Sabemos que aquele que segue a Jesus jamais pode andar em trevas, não pode. Então, se você está andando em trevas, não está conseguindo seguir a Jesus, então vamos colocar isso em prática na nossa vida. Vamos seguir Jesus para a gente não andar em trevas. E aí, queridos, nós vamos ver mais algumas coisas. Nós estávamos lá no Evangelho de João, né? E olha que bacana. Lá, vamos agora para João capítulo 10. João capítulo 10. Olha só. João capítulo 10. No versículo 9. Diz assim Jesus, mais alguns versículos, Jesus dizendo quem Ele é, né? Jesus dizendo, eu sou. Olha só. João capítulo 10, versículo 9, diz assim. Vamos ver lá. Chegou aí? Você encontrou? Mais um pouquinho na frente em relação ao que você estava, né? João capítulo 10, versículo 9. Diz assim. Eu sou, Jesus falando, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Oh, glória a Deus. E aí? Jesus, queridos, é a porta para você sair dessa vida de má qualidade que você vive hoje e passar para uma outra vida de salvação. O que é salvação? Ora, quem é salvo de alguma coisa, não é? A gente não é salvo de algo bom, né? A gente é salvo de algo ruim, né? Se eu digo assim para você, olha, o bombeiro te salvou para você não morrer naquele incêndio. O bombeiro salvou você. Se você cai na água, estava se afogando, o salva-vidas te salvou, né? Se você estava num assalto, aí chega a polícia te salvou. Então a salvação, ela nos mostra o quê? Que alguma coisa ruim iria acontecer e a gente então recebe a salvação, a gente fica salvo dessa coisa ruim. E aqui Jesus está dizendo, se alguém entrar por mim, Jesus diz, eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, em João 10, capítulo 10, versículo 9, eu sou a porta, Jesus diz. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem, quer dizer, achará descanso, alimento, paz. Então, olha aí, será salvo. Será salvo de quê? Veja, haverá, queridos, um dia onde todos nós compareceremos diante de Deus para prestar contas a Deus. Isso aí não tem como escapar, né? A gente sabe que no mundo normal a gente tem que prestar contas a muita gente, né? Se você trabalha, tem que prestar contas ao chefe. Se você é filho, tem que prestar contas aos pais. Você é esposa, tem que prestar contas ao marido. O marido prestar contas à esposa. Os pais prestarem contas ao filho. E assim vai, não é? Quer dizer, o nosso mundo é um mundo de prestação de contas, não é? Onde a gente vai um prestando contas para o outro. Mas na hora de prestar contas a Deus, muita gente acha que isso não vai acontecer. Dizer, não, mas com Deus não vamos prestar contas. Ora, se a gente presta contas e recebe recompensa ou punição dos seres humanos, que são criaturas como nós, imagine de Deus, que a Bíblia diz que Deus é amor, mas também é justiça. Então vai chegar o momento da prestação de contas. E a Bíblia nos ensina que nós não temos como, com as nossas obras, com a nossa vida, por mais bonzinho que você seja, não deseje mal a ninguém, nós não temos como nos colocar diante de Deus com a nossa vida só.
não é suficiente. O padrão de Deus é muito, 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 muito mais alto. Por isso que a gente precisa entrar por essa porta que é Jesus, para a gente poder ser salvo. Olha o que ele diz aqui: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem, achará paz. Agora veja Jesus falando, né? Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim. Então, meu querido ouvinte, quem entra é você. Ele não força a sua entrada, ele é a porta. Ele está lá esperando você entrar. Se você entrar, você será salvo, encontrará paz. Se você não quiser entrar, Jesus também não vai te obrigar, vai respeitar o seu livre arbítrio, a sua vontade própria. Então, isso é fundamental, que você saiba que a atitude tem que partir de você, de entrar nessa porta, de tomar essa iniciativa. Amém? Então, isso é muito importante. Mais uma vez, a gente está dizendo o quê? Leia a Bíblia trazendo para a sua vida, para a vida prática. Então, poxa, quer dizer, pastor, que eu tenho que entrar, né? Eu tenho que tomar essa decisão. Se eu ficar parado, o que vai acontecer? Vai acontecer que você não vai entrar na porta, porque para entrar pela porta que é Jesus, imagine, na sua casa, se você chegar em casa e ficar parado na frente de casa, é possível você entrar pela porta desse jeito? Você vai ficar parado e a porta vai ficar fechada, não é? Você tem que tomar uma atitude e dizer: eu vou entrar, pegar na maçaneta da porta, abrir a porta e entrar. Depende de você, não depende de Jesus. Ele já fez o convite e está fazendo todo dia aqui na rádio, homens e mulheres de Deus pregando a palavra para você, louvores falando com seu coração. Agora é com você. Você tem que tomar essa atitude, né, essa decisão. E aqui, mais na frente um pouquinho, lá no versículo 11, Jesus diz uma coisa fantástica também. Ele diz assim: eu sou o bom pastor. Olha aí quem é o bom pastor. E aí ele explica o que é o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Olha aí outra coisa que Jesus fez. Ele se comparando a um pastor de ovelhas que está lá cuidando das ovelhas, e quando vem um lobo atacar, o pastor não corre não. O pastor parte para cima do lobo. Mesmo que ele morra, mas ele parte para cima do lobo para salvar aquela ovelhinha. Então, foi exatamente o que Jesus fez na nossa vida, não foi não? Ele diz, ó, eu sou o bom pastor. Primeiro que o pastor guia as ovelhas, né? Não deixa a ovelha se perder nem ficar desorientada, né? Sem comida, sem abrigo. E ele vai mais além. O bom pastor, ele dá a vida pelas ovelhas. Foi o que ele fez, né? Quando ele se entregou naquela cruz do Calvário, e ali ele deu a vida como 100% ser humano que ele era, e também 100% Deus. Lembrando que ontem nós estudamos isso, né? Que Jesus se esvaziou da sua condição de Deus para poder vir como criatura, né? Que gesto de amor! E deu a vida pelas ovelhas. Então, ele tem razão quando ele diz que ele é realmente o bom pastor, não é? Se você for um pouquinho mais na frente, você vai ver lá no capítulo 11 de João. Olha como o evangelho de João é rico, né, nessa questão do eu sou, né, de Jesus. João 11, 25, vai lá, um pouquinho mais na frente. João capítulo 11, versículo 25. Vai andando um pouquinho, vai anotando aí no seu caderninho. João, mesmo evangelho que a gente está, um pouquinho mais na frente, né, capítulo 11, versículo 25. João, capítulo 11, versículo 25. Diz assim, ó, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus! Aqui, querido, Jesus está dizendo que ele é a sua passagem para a eternidade. Ele está dizendo que se você crer nele, quando você morrer, você estará vivo na mesma hora. Morre o seu corpo, o nosso corpo, essa roupa, essa capa que a gente veste aqui na terra.
mas o seu espírito, que é quem você é realmente, e a sua alma, que são suas lembranças, o que você aprendeu, seus pensamentos, isso vai para Deus, vai para a presença dele. Então por isso que ele diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Oh, aleluia. E diz mais, eu vou até no 26 aqui. E todo o que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Vida eterna, querido, na presença de Deus. Veja um negócio aqui, a coisa aqui é séria, viu? Então, veja que crer em Jesus Cristo é muito, muito mais do que ser um religioso. Olha, ser um religioso não vai adiantar nada, não vai levar a lugar nenhum. Uma pessoa que participa de rituais e cerimônias, você tem que crer e se entregar mesmo, e se lançar de corpo e alma, se entregando o governo de sua vida a Jesus Cristo. Não é o pastor, não é a igreja, mas é o governo a Jesus, que é o quê? Essa palavra de Deus, a Bíblia, é que vai passar a governar a sua vida, e não mais a sua opinião, nem o que os outros acham. É essa palavra aqui. Então veja, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Jesus dizendo aqui, eu sou a ressurreição e a vida. Olha só, apenas Deus teria condições, não é, de dizer que é a ressurreição e a vida, não é? Veja, teria outra pessoa que teria essa capacidade de dizer que é a ressurreição e a vida. Será que um anjo poderia afirmar que esse anjo é a ressurreição, é a vida? Um anjo, que é uma criatura de Deus, poderia dizer que é a vida? Um homem iluminado poderia dizer que é a vida? Um espírito de luz poderia dizer que é a própria vida? Não. Só Deus pode afirmar uma coisa dessa, não é? Então Jesus diz, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Então veja mais uma declaração de Jesus que deixa claro essa questão de quem ele é, né? Da divindade, que ele é realmente Deus, né? Outra passagem muitíssimo conhecida de Jesus. Essa você já ouviu, já viu várias vezes. Avançando um pouquinho, está em João capítulo 14. Tá gostando aí de aprender o Jesus dizendo eu sou, né? É bonito, né? Então vamos aí para João capítulo 14, versículo 6. João, mais na frente um pouquinho de onde você está. Anota aí no seu caderninho. João capítulo 14, versículo 6. Diz assim: respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa é famosa, né? Essa você já conhecia. Mas está lá em João, se você não sabia onde estava, está lá em João, capítulo 14, versículo 6. Vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho. Olha, o caminho no singular. Significa que Jesus está se colocando como único caminho, não é? Senão teria aqui eu sou um caminho, mas aqui eu sou o caminho, né? Jesus dizendo eu sou a verdade. Então aqui Jesus está se colocando como ele sendo a verdade. A gente já aprendeu que ele se chamava, antes de chamar Jesus, se chamava o Verbo, a palavra de Deus. Então ele está dizendo que a palavra de Deus é a verdade. Então ele está dizendo aqui que não existe outra verdade fora dessa palavra. Olha que forte isso aqui, né? Como a gente pensava antes de entregar o governo de nossa vida a Jesus. A gente pensava que todos os caminhos levavam a Deus, né? Mas não é isso que Jesus está dizendo aqui. Jesus está dizendo, eu sou o caminho. Então se ele é o caminho, os outros caminhos não vão nos levar a Deus, né? Outros caminhos, outros nomes, outros profetas, né? Não vão nos conduzir até Deus, mas Jesus está clamando que ele é o único caminho, né? O caminho, a verdade, e de novo dizendo a vida.
Olha aí, Jesus é Deus, né? Como é que um anjo poderia dizer, eu sou a vida? Né? E mais, ele segue dizendo, ninguém vem ao Pai senão por mim. Esse é o versículo mais mal citado que tem na Bíblia, porque a maioria das pessoas diz, ninguém vai ao Pai senão por mim. Mas a tradução certa que está aí na Bíblia, leia aí na sua Bíblia, é ninguém vem ao Pai senão por mim. Vem. Então observe que Jesus, se eu digo ninguém vai, quem vai para longe de mim, não é? Jesus está dizendo ninguém vem, quem vem para perto, vem para mim. Então ninguém vem ao Pai senão por mim. Então veja que Jesus é o caminho para se chegar até o Pai, e ele diz vem, porque em certo momento na Bíblia ele diz eu e o Pai somos um. Olha que bonito, né? Um único Deus formado de 3 pessoas. O Pai, o Filho, que nós estamos estudando, e o Espírito Santo a gente vai estudar mais na frente um pouquinho. E aí, estão gostando de ver isso aí? Bonito demais, né? Muito conhecido. Tem um outro trecho também muito conhecido, talvez você já tenha visto isso, que é o famoso passagem de João no capítulo 15, né? A passagem da videira. Né? Então vai lá, João capítulo 15, versículo 1. João, aí no mesmo Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 1. Chegou? Achou aí? Diz assim a palavra de Deus, ó. Eu sou a videira verdadeira. Videira, queridos, é aquela plantinha que produz a uva. Eu sou a videira verdadeira e meu pai, o agricultor. E aí ele vai, mais na frente, no versículo 5, ele diz, vai aí para o versículo 5. Eu sou a videira, vós, ó, tá falando da gente agora, os ramos. Olha, Jesus é a videira e nós somos os galinhos da videira. E Jesus diz, quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. E aí? Jesus é a videira e nós somos os ramos. Jesus diz que se a gente permanecer ligado nele, como o ramo está ligado no caule da videira, a gente vai dar muito fruto, porque Jesus diz o quê? Sem ele, nada podemos fazer, nada, queridos, nada. Olha, não há o que a gente possa fazer sem ter essa comunhão com Jesus, sem ter essa presença de Jesus, sem ter essa direção de Jesus. A coisa acaba desandando, a coisa acaba ficando no vazio. Você pode até ter sucesso profissional, ter sucesso material, mas olha, o seu coraçãozinho não fica cheio não, sabe? Fica aquele vazio, fica aquele vazio, sabe? Fica aquele vazio, e um vazio que foi criado por Deus para ser do tamanho da presença dele. E não adianta você querer colocar trabalho, dinheiro, conquistas amorosas, pessoais. Não adianta. Esse vazio é do tamanhozinho do nosso Deus. Ele foi feito para ser preenchido com a presença de Deus. Então é muito importante você estar ciente disso, viu? Agora, eu quero trazer para vocês aquilo que eu prometi no primeiro bloco. Vou trazer para vocês a afirmação mais impactante, algumas afirmações das mais impactantes de Jesus se colocando como Deus mesmo. Então é impressionante o que Jesus vai dizer agora. Jesus aqui está discutindo com um grupo de judeus que estavam revoltados porque Jesus estava dizendo que era a ressurreição, a vida, o Filho de Deus. Em outras palavras, Jesus estava dizendo aqui que era Deus também. E os judeus estavam muito chateados, não entenderam quando Isaías falou, olha, vai nascer um menino e o seu nome será Emanuel, que é Deus conosco. Não entenderam que tinha um outro Deus. Não entenderam o plural das Escrituras em Gênesis, né? Quando diz
No princípio criou Deus. Bereshit bara Elohim, em hebraico. Elohim, Deus, plural, né? Não entenderam. E aqui Jesus diz, ó, e prosseguiu, no versículo, desculpe, lá no João capítulo 8, volta um pouquinho aí do ponto que você está. Anota aí no seu caderninho, Evangelho de João ainda, rico, né, o Evangelho de João, para mostrar a divindade de Jesus, né? Evangelho de João, capítulo 8, vai lá, João capítulo 8, versículo 23. João 8, 23. Acharam? João, capítulo 8, versículo 23. Diz assim: e prosseguiu, aqui é Jesus falando: vós sois cá de baixo, eu sou lá de cima. Olha, Jesus é lá de cima, né? Vós sois deste mundo, aqui da terra, né? Eu, Jesus falando, deste mundo não sou. Agora se prepare no versículo 24. Olha aqui a pancada de Jesus. Por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Pastor, o que quer dizer se eu sou, hein? Na sua Bíblia aí está com letra maiúscula, eu sou. Na minha tá. Esse eu sou está com letra maiúscula. Ele está com letra maiúscula porque ele é de uma tradução grega. O Novo Testamento é escrito em grego, né? Ego eimi. Esse eu sou aqui. Esse eu sou, queridos, é o mesmo eu sou que Deus Pai Yahvé disse a Moisés. De novo eu venho para lembrar você, não é? Porque foi o momento em que Deus revelou o seu nome a Moisés, não é? Quando Moisés disse: quem eu direi que me enviou, né? Os filhos de Israel vão me perguntar: quem foi o Deus que me enviou? Aí Deus disse: diga que foi o Deus dos seus pais, né? De Abraão, de Isaac e de Jacó. Diga que eu sou lhe enviou. E aqui Jesus está dizendo: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, morrereis nos vossos pecados. Então é muito sério isso, gente. Jesus falando: se nós não crermos que Jesus é Deus e que Ele veio aqui na terra pelo seu amor, se esvaziando da sua condição de Deus para nos salvar, para nos abençoar, se nós não cremos nisso, morreremos nos nossos pecados sem termos os pecados perdoados pelo sangue de Jesus naquela cruz do Calvário. Então é muito importante, anote aí na sua Bíblia, grife, ponha sublinhado, ponha com marca-texto, anote no caderninho, anote na capa da Bíblia, João, capítulo 8, versículo 24. Jesus dizendo: por isso eu vos disse que morrereis nos vossos pecados, porque se não crerdes que eu sou, em outras palavras, se vocês não crerem que eu sou Deus, vocês morrerão nos vossos pecados. Olha aí. Não é à toa que o povo judeu quis apedrejar Jesus, né? Quis matar Jesus, porque para eles isso era uma blasfêmia, né? Como é que um ser humano, eles pensavam que Jesus era só um ser humano, né? Um profeta. Como é que um ser humano está dizendo que é Deus, né? E aqui tem outra afirmação de Jesus também, muito bonita e definitiva em relação a isso, que está lá também em João 8,58. Então aí no Evangelho de João, capítulo 8, a gente está no 24, né? Vamos lá para o versículo 58, João 8,58. Então, veja que esse capítulo 8 é um capítulo que Jesus está discutindo ali com os judeus, né? Que estavam achando que Jesus estava cometendo ali uma heresia, né? Uma blasfêmia, dizendo que ele era Deus. E aí em João capítulo 8, versículo 58, Jesus diz assim: respondeu-lhes, achou aí na sua Bíblia, João 8, 58, diz assim: respondeu-lhes em verdade eu vos digo,
antes que Abraão existisse, eu sou. Oh, aleluia. Olha aí, esse eu vou ler de novo. Respondeu-lhe Jesus: antes que Abraão existisse, respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, Jesus está afirmando aqui aos judeus com quem ele estava discutindo, que não tinham aceitado a divindade dele, dizendo que Jesus existia antes de Abraão. Né? Como é que pode ser? Abraão apareceu na Terra mais ou menos 2.500 anos antes de Jesus nascer. Então, como é que Jesus existia antes de Abraão? Só tem uma explicação. Jesus é o verbo, é a palavra que se fez carne e habitou entre nós, como diz lá no Evangelho de João no começo. No princípio era a palavra, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e estava com Deus desde o princípio. Né? Então, por isso que Jesus é anterior, quer dizer, o verbo é anterior a Abraão. Não é? E aqui Jesus, mais uma vez, diz que é Deus. Ele diz: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Com letra maiúscula, é o ergo eimi, que quer dizer eu sou em grego. É o mesmo eu sou que Deus falou para Moisés lá na sarça ardente, não é? Coisa linda isso. Aí veja a reação do judeu, só para saciar sua curiosidade. No versículo seguinte, o 59, diz assim: então pegaram em pedras para atirarem nele, mas Jesus se ocultou e saiu do templo. Então veja que o pessoal religioso da época não ficou nada satisfeito com essa declaração de Jesus, não é? Dizendo que ele era Deus. E aqui, para encerrar, a gente vai mais na frente um pouquinho, em João capítulo 13, olha quantas afirmações de Jesus dizendo que ele é Deus, né? Então vai lá em João capítulo 13, mais na frente um pouquinho de onde você está. João capítulo 13, achou aí? João capítulo 13, versículo 19. Vai lá, João capítulo 13, versículo 19. Encontrou? João 13, 19. Lá Jesus dá outra afirmação claríssima. Veja o que diz aí. Achou? Encontrou? João capítulo 13, versículo 19. Diz assim a palavra de Deus. Jesus falando: desde já vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. De novo, anote aí. João, capítulo 13, versículo 19. Vou repetir, Jesus dizendo: desde já vos digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, creiais que eu sou. Então, de novo, esse eu sou está com letra maiúscula na minha Bíblia, veja se está na sua também. Esse eu sou, mais uma vez, é o vocábulo ego eimi, eu sou. É o eu sou em grego, é o mesmo eu sou que Deus disse que era o seu nome, Yahvé, eu sou. Olha que coisa linda. Jesus dizendo: desde já vos digo, antes que aconteça. Então Jesus estava falando que ia ser traído, ia ser crucificado, ia morrer, ia ressuscitar. Ele diz: estou dizendo logo, antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou. Glória a Deus, glória a Deus. Olha, mais claro do que isso, impossível, né? A gente está aqui provada ao longo desses 3 programas, né, que já fizemos. Hoje é o 4º programa, provada aqui a divindade do nosso querido Jesus, né? Passeamos sobre todo ponto da Bíblia, vários pontos da Bíblia, né? Mostrando aqui Jesus dizendo que é Deus, afirmando que é Deus, a Bíblia, o Novo Testamento afirmando que Ele é Deus, o Velho Testamento afirmando que Ele é Deus. Então, sem sombra de dúvidas, Ele é Deus. Ele é Deus Todo-Poderoso que desceu do céu por amor a você, querido, por amor a mim.
Mas não é só isso não, amanhã a gente vai continuar e vai ver mais informações ainda a respeito disso, para você não ter dúvida de jeito nenhum que Jesus é Deus, porque disso depende a nossa salvação, né? Afinal ele disse, se vocês não crerem que eu sou, vocês vão morrer nos vossos pecados, né? Então vamos agradecer em oração agora, porque Jesus fez essa grande maravilha na nossa vida. O Eu Sou, o Deus Todo-Poderoso, veio à Terra por amor a mim e a você e se entregou. Então vamos orar para Ele agradecendo. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, querido Deus. Muito obrigado, Pai, Yahvé. Muito obrigado, o Verbo, Palavra de Deus, Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor veio à Terra. O Senhor é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Senhor é o Emanuel, é o Deus conosco. É o único Deus que se conhece, que tomou essa atitude, que resolveu se esvaziar da sua condição de Deus e resolveu nascer em carne como uma de suas criaturas nasce, e que aceitou viver a vida aqui na terra, sofrer o que a gente sofre, passar pelas tentações e vencer, e no final se entregar. Ensinou a gente aqui, Jesus. O Senhor ensinou por 3 anos, dos 30 anos aos 33 anos de idade. O Senhor nos ensinou, o Senhor curou enfermos, expulsou demônios, ressuscitou mortos. O Senhor trouxe paz, trouxe cura para o leproso, para a mulher hemorrágica, para a mulher encurvada, para o paralítico. O Senhor perdoou pecados, o Senhor trouxe paz, curou o cego, o aleijado. Quanta coisa, Jesus! Tudo isso o Senhor fez para mostrar o seu grande amor para com a nossa vida, com a minha vida, com a vida desse ouvinte, dessa ouvinte aí que nos acompanha. Muito obrigado por nos revelar, Pai, Jesus, que o Senhor também é Deus. Obrigado por revelar esse Deus que são 3 pessoas em uma, que formam um Deus plural, um único Deus. Amanhã, Pai, nós vamos mostrar para o povo que o Senhor se compara como se fosse o casal, o homem e a mulher, que formam uma só carne também. Mesma coisa, o Senhor se compara o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado, Jesus, por ter aceitado essa missão, por ter vindo à Terra como homem e ter ouvido a mensagem do Pai, entregado a mensagem do Pai, e por nos receber, por nos salvar, por garantir que todo aquele que entrar pela porta que é o Senhor será salvo. Glória a Deus, será salvo. Na hora do julgamento, na hora da prestação de contas, terá o teu sangue derramado ali, dizendo, não, esse aqui, essa aqui tem o meu sangue, é meu filho, é filho de Deus. Aleluia. Muito obrigado, Jesus. Toca nesses corações, Pai, eu te peço, Jesus. Ô Espírito Santo, toca nesses corações que me ouvem agora, para que as pessoas que já tomaram a decisão permaneçam firmes. Saibam que fora de Jesus não há vida, querido, não há. Não volte para aquele lugar de onde Jesus te tirou, não volte, de jeito nenhum. Permaneça firme na presença do Senhor. E você que não tomou ainda essa decisão, a porta está na sua frente. Abra a porta e entre. E você vai encontrar paz e uma vida nova. Em nome de Jesus. Se você crê e concorda, diga amém e graças a Deus. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus, queridos ouvintes. Muito bom estarmos juntos. E lembrando aí que os nossos encontros semanais, nós nos reunimos toda quinta-feira, às 8 horas da noite,
para ensinamento da Palavra de Deus, para a gente orar pela sua vida. Então, se você quiser estar lá no nosso grupo de ensino bíblico, estamos nos reunindo toda quinta-feira, sempre às 8 da noite, ali na Requinte Recepções. Fica ali no Arruda, você indo pela Avenida Bibiribe, passou o estádio do Arruda no sentido de Bibiribe, segunda rua à direita. Tem um sinal de trânsito na Avenida Bibiribe, entra à direita, é a Rua José Austregésilo, número 156, tá bom? Esperamos você lá, fique na paz e na graça do Senhor, e amanhã a gente volta falando mais de Jesus, falando mais desse nosso Deus, para você entender, compreender que Jesus é Deus, e glória a Deus por isso, que o nosso próprio Deus veio aqui nessa terra como homem para morrer no nosso lugar e nos abençoar. Amém? Então, até amanhã, em nome de Jesus. Tchau, tchau, queridos. Tenha intimidade com Jesus aprendendo sua palavra. Ensinamos os fundamentos da fé, tiramos dúvidas da Bíblia e oramos pela sua vida. De segunda a quinta, do meio-dia às 2 na Renovação FM 89.1 e todas as quintas-feiras, de 8 às 9 da noite, na Requinte Recepções, Rua José Austregésilo 156, sentido subúrbio, segunda rua à direita após o estádio do Arruda. Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Aprenda com a gente e continue firme na sua igreja. Totalmente gratuito, não há dízimos nem ofertas, porque somos um ministério de ensino. Informações 986291752. Você acabou de assistir o programa Aprendendo a Palavra, trazido pelo Ministério Evangélico de Ensino Bíblico. Apresentação: Pastor Gilberto Costa e missionária Fátima Coimbra.